dizer que menos é mais pode soar como uma boa direção, especialmente quando se tratam de histórias que já têm o excesso por natureza, como acontece com Sexta-feira Muito Louca e a continuação do filme, que vai ser lançado agora em 2025, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda. Nesse caso, eu digo desse excesso porque se trata de um filme de comédia com elementos de fantasia. Então, dependendo da maneira como isso é abordado, pode soar um pouco de coisa demais para a própria visão ali que o espectador vai ter da história. E é o que não acontece no filme de 2003, mas infelizmente eu acho que acontece no filme de 2025, que tem coisa demais acontecendo, tem informação demais acontecendo, e a gente acaba perdendo o sentido da história e também aquilo que é essencial e especial dela. Oi, gente, hoje a nossa conversa é sobre Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, filme dirigido pela Nitya Ganatra e que estreia nesta quinta-feira nos cinemas do Brasil. Esse filme é uma continuação do remake de 2003, Sexta-feira Muito Louca, que é um filme que eu adoro. Inclusive, eu revisitei e fiz até uma crítica aqui para o canal. Vou até deixar o card aqui para quem quiser ver e relembrar. E é um filme que eu acho que ele consegue trabalhar muito bem elementos da comédia, também misturados à fantasia, e trazendo um tom emocional para a narrativa que funciona muito bem para aquilo que está sendo tratado ali. E infelizmente eu não posso dizer o mesmo de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, que é um filme que eu não tinha expectativa, porque eu já tinha visto como seria abordada essa questão da troca de corpos e que isso envolveria mais pessoas. E até pensei que a narrativa poderia perder um pouco o tom na medida em que a gente não pudesse talvez diferenciar um do outro e isso se tornar meio que aleatório ali. Eu acho que o filme ele tem um ritmo que se perde em muitos momentos, tanto no sentido da comédia quanto no sentido de um tom até de emocional e dramático que ele tenta trazer, mas que ele não consegue balancear com os elementos que ele coloca em cena. E que são cenas que são carregadas de muita informação e que, na minha maneira de ver, vão se perdendo ali cada vez mais. E antes de continuar com a crítica, vamos dar uma olhadinha no contexto dessa troca de corpos. Anne e Tess estão de volta nesta continuação do remake de 2003. Agora a Anna tem uma filha adolescente chamada Harper e está prestes a se casar com o Eric, que também tem uma filha adolescente chamada Lily e que não está nada satisfeita com essa nova configuração familiar. O conflito entre as duas jovens se soma às tensões já existentes, desencadeando um novo e caótico episódio de troca de corpos, que desta vez envolve 4 pessoas: Tess, Anna, Harper e Lily. E aí um primeiro ponto que me chama a atenção e também me incomoda é a questão do timing do filme, que eu acho que é um timing que se perde muitas vezes, primeiro por conta de uma certa aceleração, principalmente no início do filme, que parece até que a gente está vendo um vídeo de TikTok. Até fiquei pensando, né, nessa tentativa talvez de atualizar esse filme para uma geração mais jovem, até trazendo essas personagens adolescentes, mas é um ritmo que ele fica muito disperso ali no começo, que é justamente quando ele vai tentar estabelecer, né, uma base narrativa e ele acaba se perdendo, tentando trazer uma coisa, trazer outra, e não se firmando em nenhuma delas. Então, seja na apresentação de personagens, né, que às vezes a gente não conhece ainda, ou a gente já conhece do filme de 2003, mas também aconteceram mudanças desde então. É muito rápida, e também a questão dos diálogos, da maneira como o filme tenta, às vezes, colocar uma piada ou outra, também sempre num timing que eu acho que erra ali, ou que tenta ser demais. Talvez essa tentativa de quase que empilhar uma coisa na outra, como se tudo precisasse caber dentro dessa história, dessa narrativa, e aí se perde o essencial, né? Que eu acho que é isso que acontece nesses momentos ali em que você consegue encaixar uma coisa na outra, que eu acho que pode ser tanto pelo meio dos diálogos, das piadas, até da comédia física, que eu acho que no filme de 2003 a Jamie Lee Curtis fazia muito bem, e que aqui eu já não acho que funciona tão bem assim não. E tem vários momentos que condensam isso que eu estou dizendo aqui, dessa questão do ritmo. Acho até que depois ali do início, o filme ele tende a querer se estabelecer de uma maneira menos acelerada, mas isso não diminui o tanto de acontecimentos que são colocados em cena.
Então você continua tendo um excesso de informações o tempo inteiro e que para mim diminuem essa força cômica e até esse respiro emocional que o filme poderia ter. E aí vem um outro problema, que é o aspecto temático, primeiro tratado por essa troca coletiva de corpos, em que a gente vai ter não só duas pessoas trocando, como no filme de 2003, mas quatro. E às vezes, sinceramente, a gente não consegue diferenciar quem é quem, porque eu acho que isso era muito claro no filme de 2003, até não só por serem duas pessoas, mas que eu acho que elas conseguiam fazer muito bem essa transição de uma para outra. Agora aqui nessa troca de corpos coletiva, a gente vai ter a Harper e a Lily trocando de corpo com a Tess e com a Anna. Então você já não tem aquela dinâmica que tinha no filme de 2003, que revelava muito de uma tentativa, né, de intimidade entre a mãe e a filha, ainda que sempre pautada pelo cômico. Agora, nesse filme, isso se torna meio que disperso, sem dizer que eu acho que as personagens que são adultas no corpo das adolescentes, elas perdem muito do impacto ali que elas poderiam ter no filme, elas se apagam em muitos momentos, e as adolescentes no corpo das adultas acabam ficando muito over. E esse excesso está principalmente do lado da Jamie Lee Curtis, da personagem que ela vai representar quando ela troca de corpo com a Lily, e que eu acho que não funciona, inclusive, para a própria Lily, que ela é apresentada de um jeito para a gente, e eu acho que a interpretação da Jamie Lee Curtis acaba exagerando nisso também. E além desse aspecto temático da troca coletiva de corpos, o filme também tenta trazer outras questões que vão permear tanto o cômico quanto o emocional, que vai dizer do envelhecimento, da relação mãe-filha, do luto, da mudança, do significado até da própria família. Mas, mais uma vez, eu vou dizer que traz isso de um jeito que é excessivo e muitas vezes acaba se perdendo o impacto que isso poderia ter, tanto no sentido cômico quanto no sentido emocional. E eu penso que tudo isso que eu estou dizendo representa também um roteiro que ele é muito falho, já que ele tenta ser uma galhofa, principalmente trazendo muitas piadas, mas ele também tem uma base emocional de fundo para estabelecer essa narrativa e essa conexão entre os personagens, mas ele não consegue dosar uma coisa e outra, ele não consegue fazer essa combinação. E que seria tentar transformar esse conflito dessas duas adolescentes que não se sentem compreendidas pelos pais em algo cômico, mas que também seja sensível a essa demanda das duas. E se o roteiro não funciona bem, eu penso que a construção de personagens também é fraca. Aqui a gente já tem a Tess e a Anna, que são estabelecidas do filme de 2003, mas se passaram alguns anos, então eu acredito que algumas atualizações poderiam ter sido feitas de uma maneira mais envolvida. E aí a gente tem também os novos personagens que entram. E aqui eu vou destacar a Lily e o Eric, que é o noivo da Ana e a enteada da Ana. Eu acredito que o Eric ele aparece de um jeito muito súbito na história e a relevância do personagem dele, embora a gente saiba que para Ana é importante, mas eu não acredito que isso é mostrado em termos de narrativa mesmo do filme, da maneira como ele se apresenta nessa história. E a Lily também, que vai entrar nesse jogo da troca de corpos, também não acho que ela é bem apresentada e bem desenvolvida, tanto que tem esse problema, né? Que eu disse que quando ela troca com a Tess, ela acaba se perdendo um pouco nesse corpo. Acaba, acho que, excedendo a própria personalidade ali que essa personagem tinha no início. E é uma coisa que eu penso, né? Não se trata de tempo de tela que o personagem tem, então de dizer muito dele, tentando trazer isso para o diálogo até expositivo. Eu até me lembro do Ryan, né? Que era o noivo da Tess no filme de 2003. Ele não aparece tanto no filme, mas a presença dele ela tem consistência mesmo quando ele não está presente na narrativa, que é o contrário aqui. Aqui eu acho que eles estão mais presentes, mas que falta consistência. E por falar em Ryan, ele está aqui nesse filme de 2025, tem até uma tentativa de trazer alguns personagens do filme de 2003 para cá. Então a gente tem o Ryan, tem também o Jake, que era o namorado da Anna,
mas que eu acho que são personagens que são muitas vezes mal aproveitados. Inclusive o Jake, ele é trazido para uma situação específica que eu acho que, nossa, que poderia ser muito mais interessante, até para trazer esse passado da Anna e tudo. E o próprio Ryan, né, que eu acho que tem um apelo emocional muito forte no filme de 2003 e que aqui acaba ficando muito que escanteado só para fazer uma ponte entre uma coisa e outra, sem aprofundar também. E diante de tudo isso que eu trouxe aqui, que eu acho que, na minha visão, diz de muitos aspectos desse longa que não funcionam, eu acho que tem algo que é interessante, que dependendo do rumo que essa narrativa tivesse tomado, poderia ter crescido, que é a relação da Ana com a sua filha. Esse é o aspecto mais emocional do filme, inclusive da relação que a Ana estabelece com a música, daquilo que a música se tornou para ela, do trabalho dela e das renúncias que ela faz por causa da filha. Eu acho que esse ponto é interessante. Inclusive, o apelo emocional do filme é voltado para a relação das duas, mas que é isso, né? É tanto excesso que atravessa essa narrativa, esse longa, que esse vínculo sensível, que eu acho que poderia ter se desenvolvido junto do cômico, ele acaba também perdendo a força. E isso era o que eu tinha para dizer de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, um filme que infelizmente eu não gostei, e que é uma pena, né? Porque o filme de 2003 é um filme que eu gosto muito, que eu acho que ele, apesar do tempo que se passou, mais de 20 anos, ele continua atual até hoje, porque ele funciona até hoje. E esse de 2025 eu já acho que é um filme que vai ser muito mais datado e que pode ser esquecido facilmente. Mas essa é a minha visão e talvez vocês gostem mais do que eu gostei, né? Então, quem for assistir ao filme e quiser contar depois da experiência como foi, eu vou gostar de ler os comentários de vocês. E por hoje é isso, eu fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até um próximo vídeo, até uma próxima oportunidade. Um abraço.